Eu separei aqui alguns slides que eu queria começar, só para falar um pouquinho da só para falar um pouquinho do Dropbox, né, de como que surgiu essa nossa oferta corporativa, e depois eu quero fazer uma rápida demonstração de como o produto funciona do ponto de vista do usuário, né, e se sobrar tempo, a gente mostra um pouquinho também a questão do administrador. Legal? Uma coisa rápida existe um chat, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou tentar dar sempre uma olhadinha ali para poder responder as perguntas de vocês, tá bom? Podem responder ali em qualquer momento, e se chegarmos ao final e a pergunta ainda não tiver sido respondida, a gente está à disposição para conversar com vocês individualmente depois, tá bom? Então vamos lá. Bom, o Dropbox para empresas. O nosso produto, como muita gente aí já deve conhecer, muita gente que deve usar o Dropbox em casa, né, no uso pessoal, ele surgiu em 2007. Em 2007, esse conceito de armazenamento em nuvem, de ter os seus arquivos em todos os seus dispositivos, sempre disponível e sincronizado, ainda era um conceito muito novo, né? O Dropbox foi quem trouxe esse conceito. Eu me lembro quando um amigo meu me apresentou uma solução que fazia isso. Eu estava tentando passar uma foto do meu computador para o meu celular, ou vice-versa, perdão, do meu laptop para o meu desktop, e ele falou para mim, olha, tem esse negócio aqui, o Dropbox, que ele faz isso. Então, em 2007, isso era um conceito bastante novo, né? Foi um conceito criado pelo Dropbox, só que o nosso produto ele foi evoluindo conforme a necessidade dos usuários, né? Conforme o pedido dos nossos usuários. Então, o que aconteceu? Em 2008 veio a função do quê? De compartilhamento. Então percebeu-se, olha, já que esses documentos, que esses arquivos já estão na nuvem, vamos compartilhá-lo direto da nuvem, né? Sem ter que fazer um download, sem ter que fazer nada disso. Isso vai facilitar aí a disseminação da informação, vamos dizer assim. Isso foi em 2008. 2009 veio um ponto bastante importante para nós, que são as APIs. Eu vou falar disso mais para frente na apresentação, tá? Mas as APIs e as conexões que são possíveis com o Dropbox Business fazem parte de uma das principais vantagens e inovações que o nosso produto tem. Hoje nós temos uma das APIs mais abertas do mercado, tá? Nós temos integração com mais de 300 mil soluções. Essas soluções vão de soluções de segurança, que eu vou falar um pouquinho depois, até soluções de colaboração, soluções como Salesforce, soluções como o Slack, soluções como o Facebook para trabalho, que está vindo agora, né, o Workplace do Facebook, e uma série de outras, né? Então, se vocês têm aí algum aplicativo específico da sua área, se vocês têm alguma demanda específica, ou mesmo se vocês têm a capacidade de desenvolver alguma coisa específica para a necessidade de vocês, a API do Dropbox funciona muito bem para isso. Tá? Vamos tocar nisso um pouquinho depois. Depois nós temos as equipes, né? Veio o conceito de equipe, a gente percebeu que as pessoas trabalhavam em grupo nos arquivos. Isso aqui foi a semente para o produto Dropbox Business que nós temos hoje, né? Depois veio o Dropbox para negócios, Dropbox para empresas, e hoje as 3 licenças de Dropbox Standard, Advanced e Enterprise que nós temos. Eu vou tocar nas diferenças delas depois, tá? Agora não é tão importante. E hoje, o que é o nosso produto? Nós temos 500 milhões de usuários no mundo inteiro, temos 3,3 bilhões de conexões. O que isso significa? Significa compartilhamentos, tá? Quando a gente pensa em uma solução de nuvem como o Dropbox, o quesito armazenamento e sincronização é a base daquela pirâmide, vamos dizer assim. O valor do produto, a real razão pela qual as empresas e os times buscam usar o Dropbox são os compartilhamentos. São essas 3,3 bilhões de conexões. O Dropbox faz colaboração interna e externa, ou seja, com pessoas que são de fora da sua empresa, como nenhuma outra solução. Por isso nós temos tantas conexões. E é um produto seguro. Hoje nós temos 200 mil empresas utilizando a versão business do Dropbox. Então já é um produto bastante difundido, tá? Faz parte aí de empresas dos mais variados segmentos, né? No Brasil a gente tem por volta de 30 milhões de usuários, que é um número bastante expressivo, né? O Brasil é um mercado bastante importante para a gente. E esses aqui são alguns dos nossos principais nomes
na parte empresarial. Eu gosto sempre de apontar aqui a Raia Drogasil, né? Esse é um slide global, né? São as principais contas globais, e a Droga Raia aqui, a Raia Drogasil, é um case global para gente. É um case de varejo bastante importante, de uma empresa que tinha uma necessidade muito grande de trabalhar com diversas localidades, que tinha que ter uma infraestrutura espalhada e replicada, né? Portanto, essa necessidade aí, o case da Raia Drogasil é um case bastante importante para a gente, que é inclusive compartilhado globalmente. Mas a gente vê aqui algumas outras empresas que sem dúvida são bastante familiares. A gente tem desde small business, empresas com 5, 10 funcionários, até deployments de 60, 70 mil contas. Então hoje a gente já está realmente atendendo a um nível enterprise, até aquela empresa menor que está começando a crescer agora e que está buscando já começar digital, né, já começar na nuvem. Seguindo, a gente tem alguns dados aqui, eu acabei de mencionar isso, 30 milhões de usuários, 1 bilhão de arquivos. O Brasil é o 4º país com mais usuários ativos no mundo. Eu comentei das integrações ali no começo, né, das nossas APIs. No ponto de vista de segurança, é onde essas APIs fazem muito, muito sentido. Tá? Então, quando a gente fala de proteção de dados, gerenciamento de direitos digitais, né, quando a gente fala de DLP, se a gente está falando de uma coisa mais avançada, de um CM, por exemplo, a Splunk é uma empresa que está muito forte no Brasil agora, HP nem se fala, né? Trend Micro, faltou Symantec aqui. A Symantec tem uma solução de DLP que é muito, muito difundida e todas elas se conectam diretamente com o Dropbox. Então, qual é a vantagem? O Dropbox não passa a ser mais uma coisa, mais uma ferramenta para você gerenciar do ponto de vista de segurança e controle. A nossa ideia, nós temos, é claro, as nossas próprias funcionalidades nesse sentido, né? Mas a nossa intenção é que vocês possam plugar o Dropbox com o que vocês já utilizam e aí fazer o gerenciamento todo da empresa, o ambiente inteiro, de maneira única, né? O que muita gente fala é, eu não quero montar um Frankenstein aqui. Então a gente focou muito nesse sentido. Né? Ao invés de, não, nós temos aqui um módulo de DLP, nós temos um módulo disso, um módulo daquilo. Não, nós oferecemos as funcionalidades, mas principalmente a gente se conecta com soluções que estão aí no mercado hoje e que já fazem parte de várias empresas. Uma que eu gosto de destacar é o Centrify. Centrify é uma empresa lá do Silicon Valley, na Califórnia, e eles têm uma solução que se integra também com o Dropbox e faz gerenciamento de identidade. Eles têm uma licença que é gratuita para usuários Dropbox e que já adicionam uma grande camada de segurança e de controle de acessos para o Dropbox e também para outras soluções de nuvem, né? Só que para o Dropbox ele tem uma versão gratuita. Vale bastante a pena explorar o Centrify, já que você consegue agregá-lo ao seu produto sem custo nenhum. Mas de todas as integrações, sem dúvida a Microsoft é a principal, né? Eu vou mostrar isso para vocês na demonstração, porém, hoje existem mais documentos Microsoft armazenados no Dropbox do que em qualquer outro lugar. E sabendo disso, a Microsoft iniciou uma parceria com a gente, onde os dois lados passaram a desenvolver integrações e conexões para os produtos. Então, por exemplo, hoje se eu estou utilizando uma versão do Office mais recente e eu tenho aquele botãozinho ali, compartilhar, quando eu clico ali, o Dropbox aparece como uma das opções para mim. Né? Vocês perguntam, mas e o OneDrive? Né? O OneDrive é uma solução que faz parte do pacote do Office 365. Né? O Dropbox ele acaba entrando como um complemento, né, do Office 365. Ele se comporta diferente do OneDrive, ele tem umas funcionalidades diferentes, né, tem uma proposta, apesar do overview básico dos dois produtos serem o mesmo, a Microsoft percebeu o imenso uso de Dropbox com os usuários, e aí por isso nos ajudou a desenvolver isso de uma forma bilateral. Né? Então vocês vão ver na demonstração depois, mas hoje o usuário que trabalha no Microsoft Office local, ele consegue estar conectado na nuvem e estar interagindo com uma outra pessoa que está trabalhando, sei lá, no Office 365 online. Entendeu? Então tá todo mundo ali na mesma nuvem, todo mundo ali conectado, e na demo eu vou mostrar um pouquinho disso aí.
tá bom? Mas, sem dúvida, a principal das nossas conexões, a principal das nossas APIs é a Microsoft. E claro, um outro detalhe bastante importante, ainda falando de Microsoft, é o AD, né? O Dropbox, na versão Advanced e Enterprise, ele tem conexão com o Microsoft AD, tá? Então, se hoje vocês gerenciam os seus usuários, suas credenciais e tudo mais via Microsoft AD, você consegue continuar esse trabalho, você consegue fazer a mesma coisa através do Dropbox. Você consegue trazer o seu AD para dentro do Dropbox e toda vez que você adicionar um usuário num grupo ou remover um usuário num grupo, essas alterações elas se replicam no Dropbox. Além de também poder fazer o single sign-on. Tá? Então, se você tem aí um ADFS e você quer usar as credenciais do AD para login no Dropbox, isso também é perfeitamente possível, tá bom? Dentro aqui do nosso time Brasil, nós temos também um arquiteto de soluções, tá? Que é um cara mais técnico e pode nos ajudar a entender, a responder essas perguntas aí. Caso vocês queiram fazer um teste, alguma coisa nesse sentido, a gente consegue orientá-los aí sobre como utilizar. Mas eu já adianto que tanto o AD como gerenciamento de usuários, como com single sign-on, é muito simples de usar no Dropbox, tá bom? Seguindo, aqui eu tenho um último slide sobre segurança, né? Segurança é claro que é uma questão muito comum quando se fala de soluções em nuvem, né? Aqui no Dropbox a gente gosta de quebrar esse assunto em basicamente dois tópicos, né? Um é o controle. Eu mostrei ali um pouquinho das soluções de controle que vocês têm, mas eu quero demonstrar isso depois no painel do administrador. Mas também a gente tem o assunto segurança e arquitetura do produto, né? Como que o Dropbox mantém os arquivos seguros. E esse slide ele demonstra um pouquinho do que é a arquitetura do nosso produto. Basicamente, o que acontece? Toda vez que um arquivo sobe para o Dropbox, seja no dispositivo móvel, seja no computador, no tablet, onde quer que seja, ele é automaticamente dividido em blocos. Tá? Esses blocos geralmente têm 4 megabytes cada um. Se o arquivo for menor que isso, são blocos menores. Eles são encriptados individualmente, tanto em trânsito quanto em repouso, tá? E na hora da armazenagem, eles ficam separados. Então, esses blocos, eles são armazenados aleatoriamente nos nossos servidores, tá? E os metadados, que são o quê? São, vamos dizer, as instruções que eu preciso para pegar aqueles blocos e ordená-los novamente no formato de um arquivo, elas ficam em um outro lugar. Então, pensando numa uma invasão, tá? Se um hacker fosse invadir um servidor do Dropbox para roubar dados, o que ele ia acessar é uma massa de blocos de arquivo, todos encriptados individualmente, que não fazem sentido nenhum. Né? Enquanto, se a invasão ocorresse no outro servidor de metadados, ali não tem arquivos, ali só tem instruções. Então, não é possível você conseguir juntar duas coisas, não é possível você conseguir acessar um arquivo, roubar um arquivo dentro da infraestrutura do Dropbox. Tá, basicamente, eu acho que o exemplo que eu gosto de usar aqui, que ajuda a entender isso, é o exemplo de um Lego. Se a gente pega um carro montado, feito de Lego, e você olha ele montado, você sabe que ele é um carro. Se você desmonta todas aquelas pecinhas e coloca todas elas num balde, elas passam a não ser, elas não são mais um carro. Né? Você não consegue interpretar que aquilo é um carro. Aquilo são peças desordenadas. É a mesma maneira como funciona isso no Dropbox. Só que além deles estarem desordenados, eles ainda, cada um tem uma chave individual de encriptação. Tá bom? Isso trouxe, além da questão da segurança, ela trouxe um outro ponto de performance. Por quê? Uma vez que os arquivos são divididos em blocos, o Dropbox tem a capacidade de reconhecer quando é feita uma alteração em um desses arquivos, qual desses blocos mudou. E aí, na hora de sincronizar isso com a nuvem, o Dropbox consegue fazer a sincronia somente do bloco que foi mudado e não do arquivo inteiro. Então, se eu tenho um arquivo de 10, 15, 20 gigabytes e eu faço uma alteração no finalzinho daquele arquivo, eu vou ressincronizar somente o finalzinho daquele arquivo. Eu não vou ressincronizar o arquivo inteiro. Tá? Isso sozinho já é, sem dúvida, uma grande diferença de performance. A segunda, do ponto de vista performance de uso, de sincronia e tudo mais, é uma coisa que a gente chama de LAN sync.
O LAN sync é o seguinte, se os usuários se encontram na mesma rede local, tá, no mesmo segmento de rede local, e eles estão compartilhando arquivos entre si, e um desses usuários tem esse arquivo local, um ou mais, ao invés do Dropbox ir buscar esse arquivo para entregar para o novo usuário lá no servidor, ele busca esse arquivo localmente. Tá? Então, o que acontece? O que ocorre é uma transferência via rede local, via rede LAN, e não via internet. Isso é automático, isso não é uma configuração, isso não é uma opção que o usuário seleciona. Isso é automático. Então vamos lá, vamos dar um outro exemplo. Eu estou aqui, o André, dentro do meu escritório, eu estou subindo uma apresentação de 10 megabytes e eu vou compartilhar essa apresentação com 8 pessoas do meu time. Tá? Nós estamos todos aqui na mesma rede local, todos no mesmo segmento de rede. A hora que eu compartilhar com essas pessoas, a transferência vai ser feita peer-to-peer. Vai ser feita rede local ao invés de internet. Isso, claro, é muito mais rápido. Isso tem uma diferença de performance muito, muito grande. Então, o LAN sync que eu expliquei agora e o Delta sync, que é a sincronização somente das alterações do arquivo, juntas, fazem com que a performance do Dropbox seja até 10 vezes mais rápida que a dos nossos concorrentes. Performance é uma reclamação bastante grande de usuários do OneDrive, por exemplo. Né? Essa é a maneira como a gente se diferencia nesse sentido. Legal? Última coisa de segurança, nós temos todas as certificações, tá, de nível Enterprise, então SOC 2, SOC 3, ISO 27001 e suporte a algumas das regulamentações aqui dos Estados Unidos. A RIPA, por exemplo, ela se refere a informações de saúde, então ao controle e à privacidade de informações de saúde. Então, para um hospital, por exemplo, poder ter uma solução como o Dropbox precisa ser um produto que suporta a RIPA. Tá? Tem uma outra que é muito comum que chama PCI. PCI é tudo que envolve informações financeiras. Então, por exemplo, uma empresa de varejo, se ela quiser poder ter uma solução como o Dropbox e ela faz transações via cartão de crédito, ela carrega informações financeiras dos seus clientes, ela tem que ter uma solução que suporte PCI. E o Dropbox suporta todas essas. Tá? A gente pode explorar isso em mais detalhes. Mas vamos lá, vamos passar para o produto. Eu quero mostrar para vocês, eu quero começar aqui um pouquinho. Eu vi que aqui que o Thiago perguntou sobre um ataque de ransomware. O que acontece numa situação como essa? Claro que durante agora os ataques do WannaCry, alguns dos nossos clientes, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, foram afetados. Né? E o que acontece? A maneira como o Dropbox ajuda nesse sentido é o seguinte. Se você tem um arquivo que ele foi infectado na sua máquina, ele foi criptografado, esse arquivo ele vai ser sincronizado com a nuvem. Tá? Ele vai sincronizar criptografado. A ideia do Dropbox não é ser uma solução de anti-ransomware, não é ser uma solução de firewall, não é isso. Tá? Esse arquivo vai ser sincronizado. Porém, junto com o Dropbox, vocês têm 120 dias de controle de versão, histórico de versão, na verdade. Ou seja, todas as alterações que forem feitas no arquivo, elas ficam salvas por até 120 dias. Não é uma por dia, não é uma por hora, são absolutamente todas. Tá? Com isso, os nossos clientes que foram afetados com ransomware, o arquivo que foi encriptado, bastou que se voltasse à versão anterior, antes do ataque, e o arquivo estava disponível, eles voltaram a trabalhar muito rápido. Para clientes que foram atacados massivamente por essa questão de ransomware, através de um contato no nosso suporte, foi possível voltar à versão de todos os arquivos daquele ambiente, de todos os arquivos de todos os usuários em massa. Então eles puderam voltar a trabalhar, voltar a operar, voltar a ter acesso aos arquivos de forma muito rápida. Tá? Então a proposta do Dropbox não é prevenir que o ransomware aconteça, mas ele consegue ser uma alternativa de solução rápida, uma vez que a gente entrega 120 dias de controle de versão. Tá bom? Bom, essa foi a pergunta do Thiago sobre ransomware. Voltando, se vocês tiverem mais alguma pergunta, pessoal, coloca aí no chat que depois eu vou dar uma olhada para poder responder. Mas voltando aqui para nossa demonstração, vocês agora, deixa eu confirmar que vocês estão vendo a minha tela. Sim, legal. Isso aqui que vocês estão vendo agora é a página inicial do Dropbox Business. Tá? Via de regra, ela é uma página bastante parecida com a página do Dropbox pessoal. Porém,
algumas diferenças a gente consegue notar. A missão do Dropbox Business hoje é substituir servidores de arquivo, tá? Então hoje a gente tem aquele servidor dentro de casa, onde eu tenho as minhas pastas na rede, onde os meus usuários têm acesso, onde eu faço os meus controles. Hoje a gente entrega os mesmos controles e o mesmo nível de acesso, só que na nuvem ao invés de local. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então a primeira diferença que a gente nota aqui da página do Dropbox para o Dropbox, do Dropbox Business, né, para o Dropbox, em comparação ao Dropbox pessoal, é aqui as pastas de equipe. Tá? O que são as pastas de equipe? Pastas de equipe são a primeira referência, a primeira comparação que a gente pode ter com as pastas de rede. Tá? Por quê? Pastas de equipe são criadas pelo administrador, gerenciadas pelo administrador, os acessos são dados e removidos pelo administrador. Então, assim como as pastas da rede, o usuário não tem a liberdade de operar da maneira que ele preferir com aquela pasta. Aquela pasta é uma pasta mais fechada, é uma pasta mais controlada. Então, se a gente pensar, por exemplo, nas pastas departamentais que a gente cria dentro de um servidor local, as pastas de rede fazem a mesma coisa. Eu vou tocar minha demonstração aqui no nosso client local, que é onde a maior parte dos clientes trabalha, né? E que é onde você tem aquela experiência de servidor de arquivos mesmo, né? Então vamos lá. O client basicamente é uma pasta que adiciona-se aqui do lado. Isso aqui é um Mac, mas no PC funciona exatamente do mesmo jeito, tá? É uma pasta que se adiciona aqui do lado, ao invés do drive X, Z, o que quer que seja. E aqui eu tenho todo o meu conteúdo. O que a gente percebe aqui? Algumas coisas. Primeiro, essas pastas que tem esse ícone do prédio aqui, conforme eu falei, são pastas de equipe. Tá? Veja que se eu clico numa pasta normal com o botão direito, ele me dá aqui uma opção de compartilhar. Enquanto se eu clicar numa pasta de equipe com o botão direito, eu não tenho essa opção. Eu não tenho. Eu consigo mexer nas configurações porque eu sou um administrador, mas eu não consigo simplesmente pegar uma pasta de equipe e compartilhar. Então o meu administrador lá definiu o quê? Essa pasta é somente interna, ela não pode ser compartilhada com ninguém de fora da empresa e só quem pode gerenciar as permissões sou eu, administrador. A pasta de equipe também permite subpermissões. Então, dentro dessa pasta, algumas pessoas têm acesso a uma subpasta e outras têm acesso a outras. Isso é possível nas pastas de equipe. Tá? As pastas tradicionais, elas estão aqui. Eu, como usuário, posso criar e posso compartilhar. Lembrando que todos os dados dentro do Dropbox Business são de propriedade da empresa, tá? E todas as ações que os usuários têm são perfeitamente rastreáveis. Tá? Então, um link é criado, um arquivo que é deletado, um arquivo que é criado, um arquivo que é editado, qualquer coisa que for feita dentro do ambiente do Dropbox de vocês é visível pelo administrador. Tá? O administrador tem visibilidade, isso é um ponto bem importante. Um outro detalhe que liga o Dropbox a essa experiência de servidor de arquivos é o Smart Sync. O Smart Sync corresponde a esse ícone de nuvem aqui que vocês veem em alguma pasta, em algumas das pastas. Pensando numa situação de servidor de arquivos. O que é um servidor de arquivos? Para o usuário, né? Aquele ícone, né? Aquele drive que ele acessa, que é uma extensão daquele computador. Então aqui eu tenho, sei lá, 500 GB, 1 TB de HD. Quando eu abro aqui a pasta do meu servidor, eu ganho acesso a 10, 15, 20 terabytes, que é as informações que estão na minha rede. Né? O SmartSync faz a mesma coisa. Lembrando de outras soluções de nuvem, o que essas soluções de nuvem faziam? Você tinha que ir no browser e selecionar quais pastas você queria que tivessem sincronizadas com o computador e quais não tivessem. Então você enxergava aqui no client somente isso. O Dropbox era assim também. A gente chamava isso de sincronização seletiva. Então você seleciona o que você quer ver aqui no seu computador. O resto tem que ser acessado pelo browser. Com o SmartSync, não. Você enxerga tudo assim como na rede. Então, vamos usar uma pasta como exemplo. Essa pasta aqui, ó, projetos. Tá? Vejam que ela está com um ícone de nuvem. Quando eu clico aqui dentro, as subpastas também estão com ícone de nuvem. Tá? E os arquivos a mesma coisa. Vou pegar esse arquivo PDF aqui, se eu clicar nele com o botão direito, obter informações, eu vou ver que ele tem 4 megabytes, mas hoje ele ocupa 0 bytes no disco. Tá? Então ele está aqui, ele está disponível, eu tenho visibilidade,
porém ele não ocupa espaço no meu disco, assim como um arquivo de rede. No file server, no servidor local, é a mesma coisa. Quando eu preciso desse arquivo, o que eu faço? Eu clico nele 2 vezes. O que ele vai fazer? Ele vai sincronizar o arquivo na hora e vai abrir o arquivo para mim. Legal? Então, nesse momento, quando eu cliquei 2 vezes no arquivo, eu tô sincronizando ele aqui. Então agora sim ele está local na minha máquina. Agora sim, se eu clicar com o botão direito de novo, obter informações, ele tem 4 megabytes no disco. Tá? Então essa é uma forma de você entregar para os seus usuários um acesso fácil e rápido a todo o repositório. Pode ser 1 terabyte, 5, 10, 30, 100, não importa. Vocês vão conseguir, o usuário vai conseguir ter acesso a todo o repositório de arquivos de vocês, independente do HD deles. Agora, se eu não estivesse conectado na internet aqui, esses arquivos que estão só em nuvem, realmente eles não apareceriam. Tá? Mas, se eu estou viajando com o meu laptop, cheguei no hotel, conectei na Wi-Fi, tudo isso já aparece. Eu não tenho necessidade de VPN, eu não tenho nada disso. Tá? Eu consigo acessar direto e todos os acessos, todas as ações tomadas naquele arquivo estão protegidas. Tá? Então a gente facilita a vida do usuário, a gente elimina a necessidade de gerenciar um VPN e a gente dá um acesso remoto para ele de muita qualidade e de muita performance. Legal? Se ele não quiser, vamos supor, deixa eu colocar esse arquivo na nuvem de novo, tá? Tá aqui só online. Vamos supor que isso aqui é um vídeo muito pesado. É um vídeo de 600 megabytes. Eu quero acessar esse vídeo. O que eu posso fazer? Quando eu clico com o botão direito, eu tenho aqui, ó, visualizar no Dropbox.com. Isso vai fazer o quê? Ele vai abrir um preview para mim. O Dropbox tem capacidade de fazer preview de uma série de arquivos, tá? PDF, Office, uns outros arquivos da Adobe, mas também vídeos, tá? Então eu consigo assistir um vídeo por streaming igual o YouTube, por exemplo, sem ter que necessariamente baixá-los. E quando eu abro esse arquivo aqui no Dropbox, o que eu consigo enxergar? Eu consigo ter uma possibilidade de comentários. Muitos clientes utilizam isso como uma espécie de workflow. Então, olha, antes de eu poder publicar isso, enviar esse contrato, eu preciso de uma aprovação formal. Se eu vier aqui e marcar qualquer pessoa dentro do meu ambiente, vou marcar a Débora vai receber uma notificação, eu consigo marcar a Débora aqui, eu consigo fazer um comentário para ela, favor, aprovar, publicar, pronto, tá aqui, a Débora vai receber uma notificação no e-mail dela que ela precisa vir aqui e aprovar isso para mim. Eu também consigo fazer comentários por regiões específicas. Então vamos supor que essa informação aqui ela está errada, essa roda ela tem que ser alterada. Eu consigo selecionar essa área, ele vai abrir uma janela de comentário para essa área, aqui eu posso vir aqui, marcar uma pessoa do meu time e fazer a solicitação que eu tenho que fazer. Ele vai receber uma notificação, ele vai saber que ele tem que vir aqui e fazer a alteração. Tá? Além de eu conseguir acessar e saber quem foi que já acessou esse arquivo. Tá? Clicando ali em cima e também controlar quem tem acesso, gerenciar as permissões e tudo mais. Legal? Voltando no client, então, esse é o Smart Sync. O Smart Sync, de novo, ele faz parte dessa experiência de servidor de arquivos. O Thiago perguntou, se eu estiver utilizando, 2 pessoas usando o mesmo arquivo, quem abriu primeiro tem a prioridade e a outra pessoa abre somente como leitura? Nesse caso, não. As 2 pessoas abrem o arquivo e as 2 pessoas têm a possibilidade de fazer alteração. Isso vai entrar agora no ponto do Microsoft Office, que é o mais comum, né? Quando a gente pensa em 2 pessoas acessando o mesmo arquivo, na imensa maioria das vezes nós estamos falando de uma planilha, de um documento de Word ou de uma apresentação, né? E para isso entra a nossa integração com a Microsoft. Eu vou abrir aqui um arquivo de Word. Também tá na nuvem, mesma coisa. Abri, sincronizou, legal, abriu. Tá aqui o Word para mim, tá? Quando eu venho aqui e eu abro esse arquivo, veja que apareceu aqui do lado um ícone do Dropbox. Isso basta que você tenha arquivos Office armazenados no seu client do Dropbox, na sua pasta do Dropbox, isso aqui já vai aparecer automaticamente. O que isso daqui faz? Tá? Ele te abre algumas opções de nuvem linkando esse Excel local. A gente sabe que o Office 365 inclui as versões online, né? Mas a gente também sabe que a imensa maioria dos usuários gosta de trabalhar mesmo local. Eu
também. Apesar de ter Office 365 aqui, eu gosto de usar mesmo o Office local. Então, o que esse ícone faz? Ele vai te mostrar quem fez a última edição do arquivo, ele te permite compartilhar por aqui mesmo, copiar o link do Dropbox, abrir uma janela de comentários como aquela que eu mostrei e verificar o histórico de versões específico desse arquivo. Porém, esse ícone do Dropbox também faz as notificações sobre alterações simultâneas. Então, por exemplo, eu estou com esse arquivo aberto, uma outra pessoa do meu time abriu o mesmo arquivo. Vai pintar uma notificação aqui para mim, dizendo, olha, o fulano, o Luiz, por exemplo, também está acessando esse arquivo. Então até aí, se as duas pessoas só estão acessando, ninguém fez alteração nenhuma, não tem problema. Só que uma das pessoas, seja eu, seja o Luiz, se a gente começar a alterar o arquivo, ele vai notificar aqui, olha, o arquivo está sendo alterado, se você fizer alguma mudança agora, vai gerar uma cópia com conflito. Tá? Então ele não bloqueia o arquivo, o Dropbox não tem como fazer isso, mas ele mantém ambos os usuários informados que as ações que eles estão fazendo podem ou não gerar uma cópia com conflito. Então, por exemplo, se eu já fiz as minhas alterações e salvei, mas continuei com o arquivo aberto, a outra pessoa também vai receber uma notificação. Essa notificação vai dizer o seguinte, o arquivo foi alterado, existe uma versão mais recente, clique aqui para receber a versão mais atualizada. Tá? Então, se as duas pessoas propositalmente, apesar de verem as notificações, resolverem ainda assim alterar o arquivo, vai se criar uma cópia com conflito. Tá? Então não vai se perder informação, isso é muito importante. Então o foco desse ícone do Dropbox aqui é manter os usuários informados sobre o que está acontecendo. Mesmo que um usuário esteja no Office local, em São Paulo, e o outro usuário esteja, sei lá, no Rio Grande do Sul, no Office online. Ainda assim, todo mundo vai estar conectado. Tá certo? Uma pergunta que o Thiago fez aqui também foi em relação ao backup. Né? O Dropbox permite que o administrador realize uma função que impede os usuários de deletar permanentemente um arquivo. Tá? Então, por exemplo, a ação de deletar um arquivo da pasta do cliente de qualquer lugar, ela é uma ação simples. A ação de deletar um arquivo permanentemente é uma ação mais complexa, né? Ela exige passos adicionais. Mas mesmo assim, o que eu quero dizer com isso é difícil uma pessoa fazer isso sem querer. Né? Porém, a gente pode ter aquele usuário mal intencionado, né? Aquele usuário que quer causar um dano, que quer apagar uma informação propositalmente. Neste caso, o administrador pode desativar isso, tá? E aquele arquivo fica disponível para recuperação por até 120 dias. Tá? Então o administrador tem acesso, ele pode ir lá e recuperar, lembrando que qualquer ação, inclusive a de apagar um arquivo, é rastreável, tá bom? Então esse aqui foi a integração com o Office, que eu acabei de mostrar, e o SmartSync. Legal? Uma grande vantagem do Dropbox e do nosso client é que quase todas as ações que vocês podem fazer, elas são possíveis de fazer via client. Tá? Quando você pega os nossos concorrentes, muitas coisas tem que fazer no browser. O Dropbox não, ele traz o máximo da experiência para cá. Então vamos supor, se eu quero compartilhar essa pasta aqui, ele vai abrir uma janela aqui mesmo, onde eu posso puxar pessoas da minha empresa, eu posso puxar grupos, tá? Grupos esses que podem migrar do AD, eu posso dar diferentes permissões de visualização ou de edição, tudo direto do client, tá? Como cliente. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês são as solicitações de arquivo. Tá? Então, as pastas que eu crio no Dropbox, elas podem ser compartilhadas externamente, elas podem ser compartilhadas com uma pessoa que tem uma conta Dropbox e não faz parte da empresa, desde que o administrador permita, tá? E elas podem ser compartilhadas com qualquer pessoa. Se eu quero fazer, por exemplo, uma pasta com documentos de marketing que são públicos, eu posso criar uma pasta onde qualquer pessoa que tem o link para aquela pasta, ela pode acessar. Ou eu posso adicionar uma camada extra, né? Eu posso adicionar uma senha naquele link para que somente quem tem a senha consiga acessar, ou até adicionar uma data de validade para aquele link. Isso também é possível. Agora, uma coisa que ninguém resolve ainda é como que eu consigo receber arquivos grandes de pessoas e empresas que não fazem parte do meu domínio. E para isso, o que muitas empresas fazem? FTP. Né? Vamos abrir um FTP, vamos criar um servidorzinho de FTP aqui, a pessoa vai receber o link, vai conseguir jogar o arquivo ali dentro, beleza, eu e quem mais quer que seja vai receber.
No caso, nós criamos as solicitações de arquivo, que é uma ação extremamente simples, é uma ação realizada pelo usuário, tá? Que não tem necessidade de envolvimento do TI e é muito segura. Tá? Então, quando eu clico aqui em solicitar arquivos, eu vou criar o nome da solicitação, vamos chamar de arquivos webinar. Vamos supor que eu vou receber os arquivos desse webinar. Tá? Eu seleciono para qual pasta isso vai. Tá? Então, um exemplo muito comum aqui. Uma empresa está contratando uma construtora terceirizada para fazer a construção de um escritório novo. E eles precisam acompanhar aquela obra, precisam receber planta, precisam receber fotos da obra, uma série de coisas pesadas que não dá para você mandar num anexo de e-mail e não dá para você colocar num flash drive e entregar via motoboy. Né? Isso aqui é uma solução para isso. Quando eu seleciono para qual pasta que isso vai, somente as pessoas que têm as permissões daquela pasta é que vão ter acesso a esses arquivos. Então ele não cai num pool público, ele cai na pasta que você indicar. Se você não indicar nenhuma pasta, ele vai cair numa pasta padrão, que é o que eu vou mostrar agora. Tá? Eu clico em seguinte, ponto, tá feito. Eu posso compartilhar por aqui, ou eu posso pegar esse link e colar em absolutamente qualquer lugar. Eu já testei até no WhatsApp e ele funciona. Tá? A pessoa recebe isso por e-mail, por mensagem de WhatsApp, ele consegue abrir e consegue subir arquivos. Nesse caso, eu abri uma janela anônima só para a gente poder ver o que uma pessoa que não tem Dropbox recebe. Ela recebe essa página aqui, vejam que não tem nenhuma conta logada. Tá? Quando eu venho aqui em escolher os arquivos, eu vou pegar os arquivos, um arquivo qualquer, um ou vários, né? Não precisa ser um arquivo de uma vez, um arquivo único. Deixa eu pegar um arquivo qualquer aqui, eu tenho alguns de exemplo que eu guardei aqui, ó, proposta da agência, abrir. Pode ser mais de um arquivo por vez, tá? Não precisa ser um só. Coloco o meu nome para identificar, meu e-mail e pronto. Upload. Pronto, o arquivo já foi, tá? O que a pessoa recebe? Quando eu venho aqui no meu client, como eu deixei na pasta genérica, ele veio aqui para a pasta solicitações de arquivo, ele criou uma pasta chamada arquivos webinar e tá aqui o arquivo que eu subi. Legal? Então isso é uma coisa que facilita muito, muito, muito a vida do usuário. Tá? Isso é bastante importante quando a gente fala de servidor de arquivos, quando a gente fala de FTP, desse tipo de coisa, isso faz uma diferença fantástica. Legal? O Juliano perguntou se ele consegue enviar arquivos de banco da Oracle para funcionar como um backup na nuvem. Alguém utiliza o Dropbox para isso? Sim. Tem muita gente que utiliza. Se você vai simplesmente guardar os arquivos ali dentro, é possível. Tá? Rodar o banco de dados dali, não. Tá? Mas é um arquivo da extensão XYZ, por exemplo. Eu quero deixar ele guardado ali. É possível fazer? É. Tá? Então, se você quiser, Juliano, e para todos também, vocês podem fazer um teste. Tá? A gente pode disponibilizar licenças teste para vocês terem certeza que funciona do jeito que vocês precisam. O Diego Moura perguntou, LibreOffice, a gente não tem, que eu saiba, a gente não tem integração com LibreOffice, tá? Eu conversei com o nosso arquiteto sobre isso. É uma outra coisa que eu ia sugerir, Diego, a gente fazer uma conversa à parte, tá? Fazer um teste para ver exatamente como que isso ia se comportar. A gente tem encontrado alguns usuários com LibreOffice aí, mas não é ainda a plataforma mais difundida. Mas vamos conversar por fora, Diego, a gente vai entrar em contato com você. E o Roberto Carlos perguntou, a integração com o AD é feita dentro de um client? Há uma forma de fazer em um painel no browser? Não, a integração com o AD ela é feita sim através de um client, tá? Através de um software nosso, chamado AD Connector, que é gratuito, você baixa, e ali você consegue fazer passo a passo essa integração. É bastante simples, tá? A gente tem um arquiteto de soluções aí para dar apoio para vocês, no caso, para poder testar, para poder ver como isso funciona, tá bom? Mas não, ele não é feito pelo browser, ele é feito por um client. Legal? Então, voltando aqui, então essa foi a solicitação de arquivos, tá? Então, colaboração interna e colaboração externa, ela fica bastante facilitada com o Dropbox. Legal? Eu queria mostrar muito rápido para vocês, gente, o painel do administrador. Eu não quero estourar agora os 3 próximos minutos que a gente tem, então eu vou pedir para que a gente faça conversas individuais para falar das funções administrativas mais em detalhe. Tá? Mas basicamente, como administrador, eu consigo redefinir senha, alterar permissões, suspender ou excluir um membro. Tá? Então eu posso excluir uma pessoa, eu posso pegar os arquivos dessa pessoa, transferir para outra, ou mesmo para o administrador,
e eu posso liberar aquela licença, tá? Isso é completamente possível, legal? Outra coisa, quando eu clico aqui no usuário, eu expando um pouquinho mais essas possibilidades. Então o que eu posso fazer? Aqui eu já consigo ver os dispositivos conectados. Então, por exemplo, esse laptop foi roubado, foi perdido. Clicando aqui, eu consigo remover ele da conta. Selecionando essa opção, eu excluo remotamente os arquivos. Então, não é uma solução completa de gerenciamento de dispositivos móveis, mas ela faz às vezes disso para uma empresa que, por exemplo, não tem essa funcionalidade ainda. Tá? Você vai conseguir, de certa forma, gerenciar o acesso aos seus arquivos dentro do Dropbox através, nos dispositivos móveis, através dessa funcionalidade. Eu consigo ver quais grupos essa pessoa faz parte, sessões da web, eu consigo encerrá-las ou não, e as atividades. Como a gente não tem muito tempo, eu quero mostrar só as atividades antes da gente encerrar. Tá? Aqui nas atividades, o que eu consigo fazer? Eu consigo tirar um relatório por um desses parâmetros aqui, tá? Então aqui eu tenho todas as atividades, mas se eu quiser saber o que aconteceu numa data específica, ou ações de um usuário específico, de um arquivo específico, ou mesmo todo mundo que fez uma atividade específica, por exemplo, eu quero saber todo mundo que criou um link. Tá aqui, ó. Todos os links que foram criados pela empresa, qual era o arquivo, qual era a pasta e quando isso aconteceu, tá? Quanto mais parâmetros aqui eu adicionar no meu filtro, mais objetiva vai ser a minha pesquisa. Legal? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Permissões, pastas de equipe podem ser gerenciadas a partir de grupos do AD? Sim, Denis, podem sim. Tá? Então os grupos que você tem que migraram do AD, você vai trazer esses grupos para dentro do Dropbox e aí vai conceder as permissões nas pastas de equipe com base nesses grupos. Tá bom? Gente, eu queria encerrar no horário, tá? Agora são 11 horas. Eu agradeço bastante a presença de todos vocês. Nós vamos entrar em contato para fazer umas conversas individuais e responder perguntas que eu tenho certeza que ficaram, tá certo? Mas, de novo, eu agradeço bastante a presença de vocês, peço desculpa pelo probleminha no link no começo, e junto com a Gênesis a gente vai bater um papo aí individual e responder as perguntas que vocês têm, tá certo? Obrigado pela presença, um bom dia para vocês e a gente entra em contato.